Hoje eu quero falar com você sobre o amor que Deus tem por nós. No Salmo 37, versículo 5, está escrito: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. As mãos de Deus são poderosas para fazer do pior bandido uma pessoa de bem, para fazer do doente já em estado terminal uma pessoa sã, para fazer do falido, endividado, arruinado, uma pessoa próspera. E isso não depende mais da vontade de Deus, porque o que tinha de ser feito em nosso favor, Jesus já fez. É isso que nós precisamos compreender. Para o Senhor Deus mudar a nossa vida completamente, não custa nada, e se tinha algum custo, Jesus já pagou. O pecado que nos separava de Deus, Jesus perdoou. A dívida que nós tínhamos com Deus, por causa da desobediência de Adão, Jesus pagou com o próprio sangue. Ele deu a própria vida na cruz por nós. Tomou para si as nossas dores, nossas enfermidades e morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver para o Senhor. Mas muitos de nós não atentamos para isso. O versículo que nós lemos há pouco deixa claro que a nossa vitória não depende mais de Deus, mas sim da nossa vontade, do nosso querer. Se nós tão somente nos colocarmos nas suas mãos, Ele endireitará o nosso caminho e mudará a nossa história. O Salmo 37 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muitos religiosos recitam esse salmo, mas a religião não te explica que entregar o teu caminho ao Senhor é você lutar para tomar posse do que a Bíblia diz que te pertence. Tem gente que pensa: eu vou entregar o meu caminho ao Senhor, seja feita a vontade dele. Se Deus quiser, ele vai me abençoar. Tudo errado. Se Deus quiser, não. Deus já provou que Ele quer me abençoar, tanto é que Ele fez inúmeras promessas a meu respeito, a teu respeito, e estão todas elas na Escritura Sagrada. Entregar o meu caminho a Deus significa fazer a vontade dEle. E a vontade dEle é que nós lutemos para tomar posse daquilo que nos pertence. Quando nós decidimos ser de Jesus, quando tomamos a decisão de tê-lo como nosso único Senhor, nós fomos feitos filhos de Deus. E se fomos feitos filhos, se somos filhos, somos também herdeiros. As promessas nos pertencem. Saúde, prosperidade, paz são direito nosso. O reino de Deus nos pertence, nós somos seus herdeiros. Nós não podemos deixar Satanás nos enganar e tomar aquilo que é nosso. Nós estamos vivendo como se não tivéssemos direito a nada, sendo herdeiros de tudo. Romanos capítulo 8, versículo 32, o apóstolo Paulo traz à memória o grande feito do Senhor em favor de toda a humanidade. E ele nos desperta para esse tão grande amor de Deus por nós, dizendo: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará com ele todas as coisas? Nós estamos nos conformando com tão pouco, sendo que tudo é nosso. Em outras palavras, está dizendo aqui: se Deus não hesitou em entregar o seu único filho para morrer no nosso lugar, Ele enviou o seu filho ao mundo em forma de homem para que ele fosse morto no meu lugar, no seu lugar, porque foi isso que Deus fez. Ele mandou Jesus vir ao mundo trazer aos homens a boa notícia de que ele não estava mais irado com a humanidade por causa da desobediência de Adão. Pelo contrário, ele estava disposto a nos receber de volta nos seus braços. E o faria, se tão somente nós deixássemos os nossos maus caminhos. Foi isso que Jesus veio fazer aqui, anunciar as boas novas. E como prova disso, ele deu ordem a Jesus que curasse os enfermos e libertasse os oprimidos do diabo. Quando estava na sinagoga, Jesus deixou isso claro ao ler para os que ali estavam o trecho de Isaías, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas
aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, e a proclamar liberdade aos cativos, e a abertura de prisão aos presos, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes. E foi isso que Jesus fez durante o seu ministério. Diz em Mateus 9,35 que percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. E ele fez isso para mostrar que essa é a vontade de Deus. Deus não quer ninguém sofrendo, pelo contrário, Ele quer o nosso bem. Ele não quer ver ninguém na escassez, não quer ver ninguém passando dificuldades, não quer ver ninguém doente. E Jesus fez isso no passado, e Ele ainda continua fazendo, porque a Bíblia Sagrada diz, em Hebreus capítulo 13, versículo 8, que Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Os religiosos odiaram Jesus por isso, porque eles viam os sinais e maravilhas que Jesus fazia, e o povo seguia Jesus, porque os religiosos nas suas sinagogas não faziam nada do que Jesus fazia. As solenidades deles não resolviam o problema de ninguém. Ninguém era curado, os demônios não eram expulsos, as pessoas continuavam como estavam, iam lá buscar a Deus e não recebiam nada. Como acontece hoje na religião tradicional. A pessoa vai ali por costume, ela vai por tradição, mas a sua situação não se resolve. Então, quando viam que Jesus ensinava a palavra, curava os enfermos, expulsava os demônios, multiplicava os pães, abençoava a vida das pessoas, os religiosos ficaram furiosos, porque as pessoas deixavam de ir à sinagoga para seguir Jesus. Então, os religiosos logo trataram de arranjar um jeito de o acusar e o matar. E eles pensavam que matando Jesus não haveria mais ninguém para atrapalhar os seus planos, mas estavam completamente enganados. Ninguém pode calar a voz de Deus. A porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Jesus veio, fez tudo quanto o Pai lhe havia mandado, e por fim, o Pai colocou sobre ele, sobre Jesus, sobre o seu único filho, todo tipo de doença e enfermidade que o diabo tinha colocado sobre a humanidade. Todas as nossas doenças foram colocadas em Jesus Cristo. E o Pai permitiu que ele fosse crucificado, vingando nele, no seu próprio Filho, o nosso pecado. E Jesus pagou a nossa dívida com o seu próprio sangue, para que nós pudéssemos novamente ter comunhão com o Pai, como Adão tinha antes de pecar. Antes de desobedecer a Deus, Adão conversava com Deus livremente. Como eu estou falando com você e você está me ouvindo, Deus ouvia Adão e Deus respondia. Mas depois do pecado, o homem ficou separado de Deus. A morte de Jesus quebrou essa separação e nos colocou novamente em comunhão com o Pai. Hoje, qualquer pessoa que se arrepende dos seus erros e confessa, pede perdão, essa pessoa é perdoada e ela tem a comunhão restaurada com o Pai. E Paulo nos faz ponderar sobre isso, dizendo: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Paulo está chamando a nossa atenção para este fato, de que se nós pedirmos qualquer coisa a Deus, Ele nos dará, porque Ele não poupou nem mesmo seu filho. Como é que Ele não vai nos dar outras coisas? Será que haveria algo mais importante para o Senhor do que o seu próprio filho? Claro que não. E se Ele não poupou o seu filho, mas o entregou para morrer no meu lugar, no seu lugar, como é que Ele vai nos negar outras coisas menos importantes? Claro que não vai. Por isso que Jesus, quando Ele esteve aqui no mundo, Ele disse: pedi e dar-se-vos-á. E Ele falou: em verdade eu vos digo,
que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos há de dar. São as palavras de Jesus. Por quê? Porque se Deus não poupou o seu próprio Filho, entregando Ele para morrer na cruz, no meu lugar, a minha morte, para morrer no seu lugar, por que é que Deus agora negaria a você, a mim, outras coisas? Se nem o seu Filho Ele poupou. Então não importa o quanto você tenha pecado até hoje. Se você não está tendo aquilo que você precisa, é porque você ainda não entendeu isso e você não está pedindo a Deus o que você precisa. Porque não importa quão mal você tenha sido, não importa se você está no fundo do poço, sofrendo, doente, na miséria, atolado na lama, seja o que for que você esteja precisando neste momento, de livramento, de cura, de prosperidade, de paz, se você se arrepender dos seus pecados e deixar a vida errada e confessar ao Senhor e buscar o perdão, Ele te perdoará. É como Paulo disse, se nem o próprio Filho Deus poupou, como Ele não te dará outras coisas que você necessita? Mas quando se fala de deixar a vida errada, a pessoa pensa que está se falando de imoralidade, desonestidade, enfim, mas não é só isso não. Vive errado todas as pessoas que estão transgredindo a lei de Deus. Quer ver uma coisa? Deus nos mandou honrar pai e mãe. Ele disse, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Mas tem gente que não respeita pai e mãe. Essa pessoa está andando errado. Deus diz também, não matarás. Mas tem gente que mata a troco de coisa nenhuma. Deus disse, não adulterarás. E como tem pessoas fazendo isso? E o Senhor disse, não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Tudo isso muita gente está fazendo. Quer ver outra coisa? O Senhor diz, não terás outros deuses diante de mim. E é triste ver que o povo de Deus, o povo por quem Jesus derramou o seu sangue, e deu a sua vida na cruz, o está desprezando ao ponto de se inclinar e adorar e prestar culto para outras criaturas. O Senhor Deus foi bem claro ao dizer, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, nem embaixo na terra e nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás. E tem religião que se diz de Deus, que está induzindo os seus fiéis a tal prática. Não foi à toa que Deus falou para você não fazer isso. Ele diz, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Deus zeloso que visito a maldade dos pais dos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Quem pratica essa tal religião, que venera outros deuses, essa pessoa está aborrecendo a Deus. Um dia a paciência de Deus acaba. Essas pessoas, sem que saibam, elas estão trazendo mal sobre a vida delas, sobre a vida dos seus filhos, seus netos, bisnetos e trinetos, porque o Senhor avisou, eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Preste atenção nisso. Se você está andando neste caminho, você está aborrecendo a Deus. Mas se você deixar essa prática e se converter do mau caminho, o Senhor vai te perdoar. Você quer o perdão de Deus? Você quer de hoje em diante viver em comunhão com Deus? Quer orar e ter as suas orações respondidas?
quer se tornar herdeiro das promessas feitas a Abraão, então você precisa abandonar essa religião e começar a seguir Jesus. Tem que recebê-lo como único Senhor da sua vida. Eu disse único, não pode ter outro. Ah, mas esse aqui é o santinho, esse aqui é a mãe. Não é nada. Sai fora dessa conversa. Isso é coisa de Satanás para te tirar da presença de Deus. Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Nenhum outro caminho existe. Veja o que diz em Isaías capítulo 27, versículo 9. Está escrito assim: por isso se expiará a iniquidade de Jacó. Está falando por que a iniquidade seria expiada, seria removida. Diz mais: este será todo o fruto da remoção do seu pecado. Aqui está dizendo o que você tem que fazer para que o seu pecado seja removido. Preste atenção, diz assim: ele fará todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços, de modo que os acerins e as imagens do sol não poderão ser mais levantadas. O que está dizendo aqui é que se você possui qualquer desses objetos de culto religioso na sua casa, você tem que os despedaçar completamente. Acabe com eles, se livre deles, de modo que nunca mais eles sejam um tropeço para você. Eles não podem mais ser levantados, ou seja, não podem nunca mais estar na tua mente. Você não tem mais que se lembrar deles. Você não pode mais voltar a prestar culto a eles. Isso inclui também você destruir essas rezas, simpatias, livro de magia, qualquer outro objeto que te leve de volta às velhas práticas. Só depois que você fizer isso, o seu pecado será removido e você será purificado dessa imundícia. Estou dizendo para aqueles que estão na prática dessa religião. Se você se decidir por fazer isso, Deus é poderoso para fazer de você uma nova criatura. Uma certa vez o Senhor chamou o profeta Jeremias e disse para ele: Jeremias, levanta-te, desce à casa do oleiro e lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. E Jeremias então foi até a casa do oleiro. Para quem não sabe, o oleiro é aquela pessoa que trabalha moldando o barro, fazendo utensílios, tais como vasos e outros objetos. E Jeremias então foi até a casa do oleiro. Chegando lá, ele viu que o oleiro estava trabalhando na fabricação de um vaso. Estava moldando um vaso. E o vaso que ele fazia se quebrou nas suas mãos. E o oleiro então ajuntou os pedaços, amassou novamente aquele mesmo barro e fez dele um outro vaso conforme ele quis fazer. Jeremias está olhando tudo isso. Então Deus novamente falou com Jeremias dizendo: não poderei eu fazer de vós, ó casa de Israel, como fez este oleiro? Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Meu irmãozinho, minha irmãzinha, todos nós somos feitos do mesmo barro. Ninguém é melhor que ninguém. Não tem privilegiados diante de Deus, não. Por que alguns então são colocados em posição de honra e outros não são? Deus não faz acepção de pessoas. No que depender dele, ele quer restaurar a vida de todas as pessoas e dar a cada um de nós um lugar de honra. Mas tudo isso vai depender da nossa entrega a ele, do quanto nós estamos dispostos a fazer a sua vontade. Livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 8, o Senhor diz: minha é a prata e meu é o ouro. É tudo dele, meu irmão. Ele dá para quem ele quer. Ele dá a quem o ama. Provérbios 3, versículo 16, diz que longura de dias há na sua mão direita
e na sua esquerda riquezas e honra. E em 1 Samuel capítulo 2, versículo 30, o Senhor diz: aos que me honram, eu honrarei, mas os que me desprezam serão desprezados. Deus honra aqueles que honram a Ele. Aqueles que já se encurvam diante de estátuas, de imagem do santo não sei o que, da senhora não sei qual, estes estão desprezando a Deus. Deus não pode honrar uma pessoa que faz esse tipo de coisa. A Bíblia conta a história do rei Manassés, segundo o livro de Crônicas, capítulo 33, está escrito assim: tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar. 55 anos reinou em Jerusalém e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derrubado, levantou altares a Baalins, fez postes ídolos e prostrou-se diante de todo o exército dos céus e os serviu. E edificou altares para os seus ídolos na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. E fez também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom. E usou de adivinhações, e agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito, na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. E nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham o cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais o prenderam entre os espinhais, e o amarraram com cadeias, e o levaram à Babilônia. Coisa séria. O que Manassés fez não foi muito diferente do que essa religião tradicional faz e tem feito. E tem feito errar o povo. Tem feito o povo seguir por caminhos que aborrecem a Deus. Manassés superou todos os limites da maldade. Ele praticou todo tipo de ocultismo, satanismo, cometeu ritual até contra a vida dos próprios filhos, porque queimou os seus filhos no Vale de Inom. Por causa da sua desobediência, diz a Bíblia que Manassés foi levado cativo para a Babilônia e foi julgado no fundo de um presídio, submetido a situações de humilhação. E é assim que acontece com a pessoa que, mesmo tendo conhecimento de que o que ela faz desagrada ao Senhor, ela insiste em continuar agindo de modo contrário ao que Deus diz. Muita gente está comendo o pão que o diabo amassou porque se recusa a deixar certas práticas que a Bíblia condena.
Ah, mas eu aprendi assim desde pequenininho. Aprendeu errado, irmão. Tem que deixar essa coisa. Ah, mas minha mãe era, o meu pai também era, o meu... Esquece isso. Você é uma nova pessoa. Deus quer livrar você do inferno, da perdição. E se você continuar na prática dessa religião que vem da sua vovó, do vovô, você está roubado. Se você continuar nessa, está perdido. A palavra de Deus fala contra essas coisas. Ou você prefere acreditar no Papa? Ou você prefere acreditar no padre? É só olhar o que ele está fazendo e comparar com o que a Bíblia diz. Ele não usa a Bíblia? Por que ele não segue? Por que não obedece? Ele está agindo como Manassés agiu. Você vai seguir? Vai fazer o mesmo? Tem que acordar para a verdade. Ou você não quer ser de Deus, ou você está desprezando a palavra e não crê em Deus. Então continua seguindo o que você seguiu até hoje. Deus é compassivo. Ou seja, ele avisa, ele dá um tempo para a pessoa se arrepender e deixar as práticas erradas. Mas quando a pessoa não faz caso das suas palavras, ele acaba deixando a pessoa seguir o próprio caminho. E certamente, essa pessoa longe de Deus vai sofrer nas garras do inimigo. Foi o que aconteceu com o rei Manassés. Ele insistiu na prática do mal. Ele não fez caso do Senhor. Daí o Senhor permitiu que o exército inimigo viesse e o prendesse. Isso está escrito na Bíblia em sentido figurado para nós hoje. Porque a pessoa que não dá ouvidos à palavra de Deus, ela é prisioneira do inimigo. A vida dela não vai para frente. Quando ela vai bem financeiramente, ela vai mal na vida sentimental. Quando vai bem financeiro na vida sentimental, ela vai mal na saúde. Quando não é a saúde, é o problema com os filhos. Ela sempre está presa ali, ela está sujeita ao sofrimento. E quando morrer, ela vai para o inferno. Porque está desprezando a palavra de Deus. Manassés, se alguém tivesse que julgar ele pelos seus atos, certamente ele seria condenado à prisão perpétua ou à morte. Tudo quanto ele fez, por tudo que ele fez, ninguém seria capaz de perdoá-lo, ninguém daria a ele uma oportunidade de começar uma nova vida. Mas você tem essa oportunidade, porque o amor de Deus, ele excede o nosso entendimento. Por isso Deus faz chegar até você essa mensagem. Deus usa pessoas para pregar a verdade para você. E olha que muitos não querem se comprometer, não falam essa verdade para você. Tem muitos pregadores aí que deviam estar alertando você sobre o perigo dessas falsas religiões, mas eles não têm coragem. Eles têm medo de falar a verdade. Esses também vão prestar contas a Deus, porque foram colocados em uma posição de destaque, têm a mídia nas suas mãos, têm poder financeiro, capacidade para chegar e falar a verdade para o povo, mas não fazem por medo. São intimidados. Essas pessoas vão prestar conta a Deus. Se você é um pregador com autoridade, com capacidade para fazer o que é certo e não está fazendo, você está cometendo pecado. Você que tem a chance de chegar diante do presidente, de um governador e falar para ele que essas leis injustas que está sendo feita está errado, que ele não devia fazer isso, você devia pregar para ele e você não está fazendo, você está errado. Você vai prestar conta a Deus. Mas voltando agora para essa pessoa que está seguindo a religião, que está seguindo o caminho errado, Deus está te dando uma nova oportunidade. O amor de Deus excede o nosso entendimento. A Bíblia diz que a benignidade do Senhor, ela jamais acaba. As misericórdias dele não têm fim. Se renovam a cada dia. Louvado seja Deus. O momento pode ser o pior da vida de uma pessoa. Essa pessoa pode ter feito coisas horrendas, como Manassés fez.
pode se encontrar afundada no lodo do pecado. Mas Jesus Cristo estende a mão e oferece a sua misericórdia e uma nova oportunidade para você. Não importa o quão baixo uma pessoa tenha caído, não importa o quão desgraçada tenha sido a vida de alguém, e se a pessoa estiver disposta a colocar-se nas mãos do oleiro, ele vai restaurar ela. Deus pega o barro, amassa novamente e faz dele um vaso novo. Deus pode mudar a sua vida completamente, como ele já mudou a vida de muita gente. Mas isso vai depender da sua atitude em aceitá-lo como o único Senhor da sua vida. Eu disse único. Lembra disso. Põe isso no teu coração. Você precisa receber Jesus como único Senhor da sua vida. Aí ele vai consertar a sua vida. Se você continuar cultuando deuses estranhos, se encurvando diante dos exércitos dos céus, mas porque a mãe de Deus é o São não sei o quê. Papo furado isso aí, meu amigo. A Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu não tenho ninguém, além de Jesus, para interceder por mim junto ao Pai. Eu não posso pedir para a Virgem Maria, mesmo porque depois do nascimento de Jesus, ela deixou de ser virgem. Ela teve uma vida matrimonial com José, marido dela, e teve mais 4 filhos e filhas. Portanto, quando ela morreu, ela não era virgem. Você sabia disso? Por que é que a sua religião te ensina que é Virgem Maria? É virgem coisa nenhuma, foi na época, antes de Jesus nascer. Ela foi escolhida porque servia a Deus, era uma virgem casta, e Jesus tinha que vir ao mundo de uma pessoa pura, ele não podia vir do pecado. Mas depois disso ela teve a vida normal dela com José e teve filhos e filhas. Você sabia disso? Não estou dizendo que o relacionamento homem-mulher do casal é pecado, não. Mas Jesus tinha que vir de uma virgem. Por quê? Porque se ele viesse da semente de um homem, a semente do homem já estava contaminada pela natureza de Satanás quando Adão pecou. Então ele não podia mais vir do relacionamento homem-mulher. Aliás, ele é filho de Deus. Ele veio de Deus. Foi colocado ali no ventre de Maria, uma pessoa casta, pura, virgem até então, para que ela gerasse e para que desse a luz dele, para que ele entrasse nesse mundo pela porta. Afinal, Jesus mesmo disse que quem não entra pela porta, no aprisco das ovelhas, é ladrão e salteador. O diabo é ladrão e salteador. Por quê? Porque ele não passou pela porta. Ele não entrou no mundo, ele não veio nascido de mulher. Porque o ventre materno é a porta de entrada para esse mundo. E Jesus falou, quem não entrar por essa porta, ou seja, quem não vier ao mundo pelo ventre materno, é ladrão e salteador. É o diabo. Ele não nasceu de uma mulher. Ele foi lançado de alto a baixo. E caiu aqui nesse mundo. E caiu na terra, lançado lá de cima, por causa da sua rebelião. Ele é ladrão e salteador. Ele é um intruso aqui. Jesus não. Veio, entrou pela porta. Veio nascido de mulher. Você sabia que Maria, quando morreu, não era virgem? Se não sabia, anote aí para depois você ler na sua Bíblia, porque o seu padre não vai falar isso nunca para você, mas você pode ler a Bíblia e ver que o padre está mentindo. Marcos capítulo 6, versículo 3, anote aí. E querendo, você depois assista o vídeo onde eu explico a verdade sobre Jesus e Maria. É o vídeo 155. Está lá no meu canal do YouTube. Mas então, como eu ia dizendo, a pessoa para ter vida transformada, para ela vir ocupar o lugar de honra que Deus preparou para ela tem que parar de aborrecer a Deus com esse negócio de religião. E tem que entregar a vida para Deus. É para isso que a pessoa precisa dar ouvidos aos mandamentos. Você precisa ler a Bíblia, precisa conhecer e não ficar seguindo conversa dos outros. Porque tem muito enganador por aí se dizendo de Deus, mas é um enviado do inferno para te levar para o buraco.
Manassés conhecia a Deus. O pai dele foi uma pessoa que agradou a Deus, mas ele se recusava a obedecer ao Senhor. O pai dele educou ele no caminho de Deus. Não educou ele na religião, não. Mas a palavra de Deus, para ele, não significava nada. Ele desprezava. Ele se desviou da palavra de Deus. Ele desprezou os ensinamentos que ele recebeu. Escolheu não ouvir a voz de Deus. E aí o que aconteceu? O inimigo veio e levou ele preso. Tem muita gente presa nas mãos do diabo porque despreza a palavra de Deus. Mas Manassés não foi burro, não. Quando ele se viu no fundo de uma prisão, quando ele viu que não tinha mais esperanças para ele, é que ele se lembrou de Deus então. Ele lembrou do Deus do seu pai. Aí ele se arrependeu de todos os seus atos e decidiu buscar o Senhor. E no versículo 12 diz que ele, angustiado, orou verdadeiramente ao Senhor e se humilhou muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração e Deus se aplacou para com ele. E ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. E tirou da casa do Senhor os deuses estranhos. Olha o que Manassés fez. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que ele tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. É isso que você tem que fazer se você quiser ocupar o seu lugar de honra diante de Deus. Manassés, ele deixou de lado todo o seu orgulho. Reconheceu que todos os seus santinhos, seus ídolos, não eram coisa nenhuma, porque nenhum deles foi capaz de livrá-lo. Quando o inimigo veio e levou ele preso, qual foi o santinho dele que livrou ele? Qual a imagem de escultura dele socorreu? Nenhuma, porque aquilo não é nada, aquilo é barro. É ilusão, é mentira. Nenhum foi capaz de livrá-lo. Então, quando ele se viu lá, jogado no fundo de uma prisão, sem esperança alguma de sair dali, então ele se lembrou do Deus verdadeiro. Então ele orou ao Deus do seu pai. E Deus não só ouviu, como perdoou. Ele restaurou o reino. Meu querido, Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Diz assim: lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Onde foi que você caiu? Em outras palavras, o que foi que fez você se afastar de Deus? Adão comeu da árvore proibida. Isso afastou ele de Deus. Caim matou seu irmão Abel. Isso afastou de Deus. Saul foi rebelde quando ele não guardou o mandamento do Senhor. E Deus se afastou dele. E muitos outros que tinham tudo para ser uma bênção, fizeram tudo errado e não se arrependeram. E você? O que é que tem impedido você de ser uma bênção? Lembra-te, pois, de onde caíste. Arrepende-te do teu erro. Faça como Manassés fez. Comparando com o que Jeremias viu na casa do oleiro, Manassés, antes dele se converter, ele era um vaso quebrado. Foi preciso se colocar nas mãos do oleiro, isso é, buscar o socorro de Deus, e ir novamente para a roda, para só depois então ele ser feito um vaso novo. A roda do oleiro significa um período na nossa vida em que nós não conseguimos sair do lugar. A pessoa luta, mas ela não sai da mesmice. Muitas vezes Deus permite que isso aconteça para nos trazer de volta a Ele. Manassés estava com o coração muito endurecido, resistente à ação de Deus. Foi preciso ele passar por momentos duros, difíceis no cativeiro, para que ele se arrependesse do seu orgulho.
para que ele recorresse a Deus na sua prisão. Muita gente não vem para a palavra de Deus, não se converte, porque a vida está indo bem. O diabo dá uma coisinha aqui, outra ali, e vai levando ele em Maria. E a pessoa acha, está tudo bem. Mas ela não presta atenção que a Bíblia diz que Deus é compassivo. Ela não presta atenção que Deus falou que aquela prática dela aborrece a ele. E que ele visita a maldade daquela pessoa até a 3ª e 4ª geração. Os filhos, netos, bisneto, trineto, tudo vão ser visitados por causa daquela maldade. Visitados por Deus? Não, visitados pelo diabo. Porque o mal vai perseguir essas pessoas por causa da maldade que você está fazendo hoje. Talvez você esteja passando por uma situação ruim hoje porque o seu avô, sua avó, praticava coisas que não devia. Quantas pessoas não se envolveram com o diabo, mas estão na mão dele, porque o pai, a mãe, o avô, a avó, o bisavó fazia besteira, fazia o que não devia. Mas essa maldição, ela é quebrada no momento que você decide receber Jesus Cristo como o único Senhor da sua vida. Toda essa maldição é quebrada na mesma hora. Quando você decide, eu vou seguir Jesus, eu não aceito mais seguir essa religião que veio da vovó, do vovô, do papai, da mamãe, eu vou seguir Jesus, eu vou cumprir, eu vou obedecer aquilo que está escrito na Bíblia. Jesus me perdoa e ele te perdoa. E na mesma hora aquela maldição é quebrada, porque diz a Sagrada Escritura que Jesus se fez maldição por nós, quando foi pendurado na cruz. Porque está escrito, maldito aquele que for pendurado na cruz. Maldito aquele que for pendurado no madeiro. E ele foi pendurado ali. Se fez maldição por nós, para que nós fôssemos livres disso. Manassés, quando ele se viu na pior situação, ele se lembrou do Deus do seu pai. A angústia tomou conta do coração dele. E ele orou. E Deus se mostrou favorável para com ele. E vai se mostrar favorável a você quando você decidir deixar essa coisa errada. Toda oração ela é respondida, com sim ou com não. Tanto o sim como o não, vindos de Deus, é sempre o melhor. Será que Deus odiava Manassés? Não. Deus sempre o amou. A despeito de todas as afrontas, Deus o amava, assim como ele te ama. Tanto que Deus atendeu a súplica dele e fez ele voltar para Jerusalém, ao seu reino, e só então Manassés reconheceu que o Senhor era Deus. Então guarde uma coisa no seu coração. Não importa qual seja a sua situação hoje. Se você buscar a Deus de todo o seu coração, Ele vai te estender a mão. Mas algumas pessoas, diz a Bíblia que quando são repreendidas, elas endurecem a cerviz. Elas se tornam indiferentes à repreensão. Não dão ouvidos, continuam fazendo o que bem entendem. E essas pessoas, diz a Bíblia, em Provérbios 29, versículo 1, serão quebrantadas de repente, sem que haja cura. Que isso jamais aconteça com qualquer um de nós. Eu tenho aqui uma lista de pessoas que pediram a minha oração. Está aqui nas minhas mãos. E eu vou orar por essas pessoas. Ana Lúcia Ferreira e o filho Ilídio, Anabela Bernardo e filhos, Andréia Carla, Anildo Alves, Cida Mel, Cícero Vieira da Silva, Claudiene Alves Cerqueira, Elaine de Oliveira Nunes, Eliete Cesário Barbosa. Se eu estou falando o seu nome aqui e você não precisa mais da minha oração, por favor, você envie um comentário dizendo, não, meu problema já resolveu, não precisa mais, tá? Evalina Zimmermann, Fátima pede oração pelo marido, Heraldo, Fernanda Amadeu Rodrigues Garcia, do Banco Bradesco, Fran Marinho, Francisco Oliveira Ferreira, Isaac Júnior, Miguel Tizil, Jaceli Aparecida, José Carlos Souza, Jovita Alves e família, Lourdes Serafim e família,
Lúcia Honorato e família, Márcio Fabiano, Maria Aldeni da Silva, Marinalva Silva, Neiva Cardoso e filhos, Paulinha Nilman, Sebastião Batista, Tereza Poeta, Terezinha de Lourdes Improta, Tiago Campos, Tony Alexandre Martins, Vera Lúcia pede oração pelo filho Pedro, Adriana Rodrigues Arantes, Arthur Chagas, Cíntia Martins, Maria Simone Pinheiro Almeida, Mônica Pinheiro de Almeida, José Miguel Pinheiro de Almeida, José Edmar de Oliveira, Charlene da Silva Pinheiro de Oliveira, Maria de Fátima da Silva Pinheiro, Simone Pinheiro, Rosenildo Oliveira, Sandra Mendes da Silva, pede oração pela família, Lucimar Pereira Freitas e Ana de Campo Redondo, pede oração pelo marido. Vamos orar agora? Feche os teus olhos então, ore comigo, Pai. Eu venho interceder por todas essas pessoas que deixaram seus nomes pedindo a minha oração. E eu oro também por todos os que estão me assistindo nesse momento, principalmente por esta pessoa que estava vivendo enganada por essas religiões e distante do Senhor. Essa pessoa que estava fazendo tudo errado, meu Deus, mas porque não tinha o conhecimento, não tinha o entendimento da Tua palavra. Pai, eu intercedo por todas essas pessoas. E o Senhor sabe qual é a necessidade de cada uma. E essa pessoa está pedindo ao Senhor, está dizendo ao Senhor agora o que ela precisa que o Senhor faça. Meu Deus, ouça a petição desta pessoa. Peça agora, meu irmão. Peça agora, minha irmã. Fale com Deus aquilo que você precisa. Ore ao Senhor. Confesse os seus erros. Peça o perdão. Busque a face de Deus. Porque Ele está agora te ouvindo e vai responder à tua oração. Pai, perdoa os pecados dessa pessoa, que de fato ela não quer mais continuar no erro. Estende a tua mão, toca nela, curando, libertando, abençoando e faça isso para a tua glória. Em nome de Jesus, eu mando que o diabo tire a mão da vida sentimental dessa pessoa. Solte a vida financeira, saia de todos os teus caminhos. Em nome de Jesus, assim seja. Amém.